This call is now being recorded. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu só tô esperando aqui a Tabata entrar, que ela me avisou que vai entrar agora. E já inicio. Hoje nós vamos tratar de um tema e ao mesmo tempo de uma análise de texto, né? Para amarrar tudo que a gente já fez por aqui nessas últimas aulas em que a gente viu como, né, sanar falhas de produtividade de repertório, tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Compartilhando a tela aqui. Talvez eu fungue um pouquinho, talvez eu espirre, porque tô com uma sinusite, gente, uma sinusite com rinite, essa troca de tempo. Setembro é o pior ano, não, o pior mês do ano, porque a temperatura fica trocando toda hora. Então, tô abrindo aqui o texto que nós vamos analisar agora. E aí, eu já vou avisar aqui que o que eu vou ressaltar aqui hoje nessa aula é uma corzinha diferente aqui. Acho que é um verde. Vai ser justamente competências 1, competência 3, que vai ser a principal aqui, e a competência 4, por pequenos erros que acontecem muito, né, com vocês, de forma geral, e que tiram, sem dó nenhum, 40 pontos da redação, tá? Então, nós temos aqui, eu coloquei até em cores diferentes, eu já vou destacando. Laranja é a C1, C3 eu marquei em rosa, C4 em azul. Vocês vão ver que só tem 2 falhas de C4, mas mesmo assim a gente desconta. Com uma falha apenas, né, já desconta. Aqui, o tema era exatamente esse daqui que nós temos no cabeçalho aqui. Geração nativa digital, perspectivas e desafios na vida pessoal e profissional dessa geração nativa digital. Então, gente, esse tema vocês não trabalharam ainda. Eu vou colocar na plataforma, então, como tema da semana. E já aproveito tanto para fazer a discussão quanto, né, para fazer a análise desse texto. Esse texto é de uma aluna minha de outro curso, mas eu estou aproveitando essa semana, né, para tocar justamente nesses pontos que eu tenho trabalhado nas últimas semanas, que é essa produtividade. Muitas vezes, né, selecionamos repertórios que são até adequados ao tema, ou até a argumentação, mas eles não estão bem aplicados. Eu vou pedir um segundinho para vocês só para pegar o meu óculos, que acabou ficando em outro lugar. Já volto. Ó, nesse mesmo segundo, a Tabata acabou de chegar. Oi, Tabata. Oi, prof. Eu tava no link já tinha do aberto a aula, simulado. agora eu vou buscar meu óculos. Então, vamos iniciar essa discussão. Então, selecionei esse texto aqui. Tá me ouvindo direitinho? Ah, eu tô sem o fone, acho que eu não ouvi a Tabata. Oi, tá me ouvindo direitinho? Oi, tô. Eu falei que eu tinha entrado no link do simulado. Tudo certo? Sim.
Ah, beleza. Então, tá, beleza. Então, eu estava falando que selecionei esse texto, né, para uma análise e a gente já aproveita para discutir o tema da semana, né? Geração nativa digital, perspectiva, desafios na vida profissional. A gente, quando lê, né, geração nativa digital e a partir dos textos motivadores, nós vamos entender que eu não quero uma discussão apenas de jovens, né, brasileiros. Eu quero uma discussão de jovens que são a geração nativa digital, ou seja, aquelas crianças e hoje adolescentes e jovens que nasceram a partir dos anos 2000. E esse nativa digital tem um motivo para estar ali, tá, gente? O motivo é justamente que quando a gente for pensar nesses desafios na vida profissional e pessoal, eles vão estar relacionados, obviamente, a esse contexto de era digital, tá? Então, eu preciso sempre relacionar isso. Não adianta eu ficar só discutindo os desafios profissionais dos jovens, de forma geral, e não chegar a uma discussão de que esses jovens são de uma geração da era da digitalização, né, das coisas, da era da internet de forma geral. E mais, né, não é só uma geração da era da internet, porque eu, por exemplo, sou também da era da internet, mas de uma geração que está imersa nas redes sociais, né? É um problema maior ainda, porque a internet por si só não trouxe problemas, né, pessoais, exatamente, aquela coisa do transtorno. Foi essa questão das conexões das redes sociais que aí sim, né, desenvolveram diversos problemas mais pessoais, mais subjetivos, ou de doenças mentais, de transtornos, ou até de problemas na vida profissional, no sentido ou de transtorno, de estafa mental, o chamado burnout, ou ainda questões até de acessibilidade, né? Para quem gosta de discutir desigualdade social, cabe aqui, porque essa geração nativa digital, por mais que ela nasça na era da digital, grande parte, quando a gente vai para uma discussão de países subdesenvolvidos, como é o Brasil, grande parte dessa população jovem não tem acesso, de fato. Pode até acessar a internet de alguma forma, mas não há um acesso pleno, não há uma educação digital. Então, essa falta de educação digital, letramento digital, ou até mesmo de acesso, de fato, vai, com certeza, né, trazer grandes desafios na vida profissional, por uma questão de que o mercado de trabalho está exigindo e cada vez mais, né, um entendimento sobre tudo que envolve redes. Inclusive, né, o mercado digital, né, o marketing digital, ele não é mais uma coisa que só envolve os profissionais do marketing digital. É um assunto que, de alguma forma, precisa ser de conhecimento de qualquer profissional hoje, né, que queira se destacar no mercado ou que queira conseguir, né, clientes de forma mais rápida, porque o marketing que mais funciona hoje é o digital. Então, esse domínio da era digital, ele precisa ser de acesso, sobretudo, das novas gerações, porque são as novas gerações que serão o futuro, né, das profissões. Então, vejam que há desafios na vida profissional, tem também desafios na vida pessoal, daí por uma questão de os jovens hoje, né? Vejam que os temas Enem, por mais que sejam temas sociais, a gente, né, tem essa previsibilidade, a gente tem a previsibilidade também de que são temas sempre atuais, ou seja, são características sociais justamente da sociedade de hoje. Então, quando a gente vai discutir qualquer tema Enem, a gente sempre pode partir da ideia de que, a gente já sabe que vamos partir de direitos sociais, de direitos violados, de dignidade sendo ferida, mas também a gente vai partir de uma questão de olhar para a nossa sociedade, não olhar para mim, né, para o meu ser, porque não é um tema subjetivo, mas de olhar para características que qualificam a sociedade, né, que nos cerca, o hoje.
Então, por exemplo, o individualismo, o consumismo, esse mercado muito acelerado, que até o Bauman explica, né, de diversas formas, todas essas características, se a gente for ver, estão associadas a praticamente todos os temas também, né? Principalmente a questão da vida moderna, do individualismo. E aqui não é diferente. Por quê? Essa vida em que a gente se isola, né, de relações interpessoais de forma mais profunda e fica restrito. Quando eu falo a gente, eu me incluo aqui nos jovens, né, mas principalmente as gerações nativas digitais que já crescem com essa coisa, né, das redes sociais, ficam tão restritas às redes sociais que não desenvolvem habilidades comunicativas mais eficientes, né? Então, esses jovens, não só eu tenho visto, né, mas isso é um estudo da sociologia, tem notado que essas gerações têm problemas de relacionamento com a família. Não estou dizendo que o principal motivo seja na era digital, mas é um grande motivo, tá? Falta de relacionamento Deixa eu pensar na palavra aqui. Não é falta de relacionamento, mas uma dificuldade de lidar com emoções, justamente porque eu estabelecer conexões, né, com pessoas pelas redes sociais, amizades virtuais, não é a mesma coisa que ter uma conversa pessoal, né, com um amigo, de ter momentos de lazer afastado das redes. E o que isso causa, né? Uma dificuldade de que quando eu vou lidar com um problema real, fora das redes sociais, eu vou ter uma dificuldade de lidar com esse problema, com as emoções reais, porque a sociedade não, o nosso comportamento nas redes sociais tende a abafar, né? Tende a minimizar o tipo de problema que eu estou passando, porque eu não exponho os meus problemas, as redes sociais não são feitas para expormos problemas, né? O que, na verdade, com a dinâmica como a gente leva nas redes, na verdade, deveria ser mais naturalizado, né? As pessoas mostrarem os seus lados, né? Os seus momentos mais difíceis também. Mas isso não é muito... Não é que não é bem visto, isso não gera engajamento, né? Ninguém quer ver coisa ruim na internet. As pessoas querem ver meme, querem ver coisas engraçadas, mais superficiais. Então, toda essa discussão para dizer que essa geração nativa digital, que está imersa né, nas redes, principalmente, elas têm um afastamento muito maior, né, das relações interpessoais. Daí a relação interpessoal é aquela, né, pessoa a pessoa, cara a cara, real. Então, nós vamos ter diversos problemas envolvidos aí, ou problema de comunicação, ou problema de relacionamento, inclusive amoroso, né, relacionamento com a família, os laços, porque amoroso, né, bem o que o Bauman explica, os laços nas redes sociais, eles são muito supérfluos, eles são muito voláteis, a qualquer momento eu posso desligar aquela conexão e não vai ter nenhuma barreira para isso, o que não acontece com relacionamento interpessoal. Então, quando o jovem se choca com alguma diferença, uma dificuldade no seu relacionamento real, né, no cara a cara, vai ter uma dificuldade muito maior de lidar com isso. Por isso que os relacionamentos não são duradouros hoje em dia, né? Não todos, né, mas a grande parte. Os jovens também vão ter problemas de transtornos mentais, justamente por essa falta de habilidade de comunicação. Quando eu tô falando dos jovens, estou falando assim, grande parte, né, expressiva, significativa parcela, tá? Sempre cuidem para não generalizar, não são todos. Transtornos mentais devido a isso, mas também devido a um excesso de positividade, tu pode tratar assim, há um excesso também tá ligado à positividade, mas um excesso de aparências, né, em que a vida nas redes é mostrada por um recorte. Por exemplo, eu tenho um dia inteiro, né, eu faço várias coisas no meu dia, mas eu posto 3 stories. O que é isso, 3 stories num dia de 24 horas, né? São 6 minutos máximo, 2 minutinhos para cada um.
E aquilo, gente, é o suficiente para dar a impressão para quem está assistindo, né, de que o meu dia se resumiu àquilo. E se eu postei algo muito positivo, né, muito atrativo, muito legal, a pessoa que está do outro lado e que está passando por algum problema, ela pode ter uma reação adversa, né? Pode sim se sentir motivada, depende também do nosso olhar, né, de como a gente encara as redes sociais. Só que isso seria um tema mais subjetivo, né? Por exemplo, o tema poderia ser a nossa felicidade, como foi o tema da UFSM aqui no Sul, a felicidade nas interações com as redes sociais. Lá, que era um artigo de opinião, eu defendi que tudo depende da nossa maturidade, né? De como a gente encara isso. Por exemplo, eu não me sinto mais frustrada quando eu olho as pessoas nas redes sociais. Já me senti uma vez. Mas por que eu não me sinto? Porque eu tenho a consciência de que aquilo é só um recorte e de que as pessoas estão fazendo aquilo, a maior parte das vezes, por necessidade, né? Porque faz parte do trabalho dela fazer aqueles recortes. Mas não é a realidade e aquilo não vai afetar a minha vida. Mas, voltando aqui, agora para a gente problematizar em termos de problemas Enem, a gente vai trazer aqui que grande parcela da juventude não consegue lidar muito bem, né, com essa exposição excessiva, até porque o jovem, principalmente o adolescente, ele tem muitas questões ali sendo desenvolvidas. Isso a gente pode trazer na redação, tá? A fase da adolescência é uma fase conturbada de muitas decisões que, ao mesmo tempo, são para a vida toda, mas ainda ele está no começo da sua formação, né? O jovem ainda está no comecinho ali das primeiras decisões, não é uma pessoa livre ainda, né, financeiramente, ainda mora com os pais, então ele tem que lidar com várias situações que chocam, né, as decisões do jovem em relação a outras decisões que envolvem família, e ainda precisa lidar com tudo que é exposto nas redes sociais, tudo que os outros passam, né, as outras pessoas passam. Então, é um grande desafio na vida profissional, na vida pessoal do jovem, da geração nativa digital, lidar com as próprias emoções. Em relação a isso, a gente pode trazer o Bauman em todas essas discussões que a gente trouxe aqui, ou ainda a gente pode trazer o dado que eu já trabalhei com vocês lá nas primeiras aulas, o dado da OMS de que o Brasil, né, tem a liderança na América Latina de pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, principalmente os jovens, né, porque nós somos um país estamos numa quase inversão da pirâmide etária, mas ainda somos um país com muitos jovens. Então, e poucas crianças, né? Então, nós temos esse grande desafio, tá? Por isso que eu falei principalmente jovens. O dado em si talvez não traga isso principalmente jovens, mas eu deduzo que seja principalmente os jovens, né? Porque são jovens que estão sofrendo com a falta de emprego, né? Isso é outro tema, mas já estou trazendo alguns aspectos desse dado, de que o Brasil tem muitas pessoas com depressão e ansiedade. Falta de emprego, essa coisa das redes sociais, né? A falta de acesso a uma educação de qualidade. Então, isso gera muita ansiedade no jovem, que é mais vulnerável, gente. Não é porque o jovem não tem acesso à educação, essa geração nativa digital não tem acesso, é que ele não sabe que ele não tem acesso. Não, isso traz grandes revoltas, grandes tristezas, né, que se revertem em ansiedade, muita ansiedade e depressão nessa geração. E isso é uma discussão para esse tema também, né? A geração nativa digital, que é a geração de hoje, ela sofre um grande desafio, tanto na vida profissional quanto na pessoal, em relação a essa falta de acesso a uma educação de qualidade, porque isso vai resultar em transtornos, né, mentais, porque essa educação de qualidade, ele sabe que essa falta vai causar grandes problemas no futuro. Olha quantos milhares de jovens não conseguem acessar a universidade, né? Por quê? Por uma questão de não ter tido acesso a uma educação de qualidade e por não ter tido condições de pagar um cursinho, por exemplo. Então, se torna quase impossível, né,
o jovem lograr uma vaga na universidade quando não tem acesso a nada. E com certeza é esse o jovem que também sofre muita ansiedade e depressão. Esse tipo de doença não se restringe a classes, né? As pessoas de diferentes classes sociais sofrem do mesmo jeito, só que por motivos diferentes. O jovem, por exemplo, que já teve uma oportunidade melhor de estudo, pode sofrer também, ou porque ele não está conseguindo se inserir no mercado de trabalho, né? Porque as vagas, dependendo da profissão, estão escassas, ou porque esse jovem teve oportunidade, tem uma boa profissão, mas ele está numa estafa mental, né? A quantidade de jovens de 20 e poucos anos que estão sendo sugados, tu não vai escrever na redação sugados, né? Mas eles sofrem de ansiedade, depressão devido à era da hiperconectividade, é outro desafio aqui, né? Por um turbilhão, não vamos escrever turbilhão, mas por uma rotina excessiva de atividades no trabalho que resultam aí num burnout. O burnout, né, se tu não sabe escrever ainda essa palavra, vem de burn, de queimar, né, é literalmente aqui uma queima na cabeça, assim, uma explosão. Imagina isso para te decorar a palavra. O burnout é considerado pela OMS uma síndrome que afeta principalmente os jovens na atualidade. E o burnout é em relação ao mercado de trabalho, tá? É o jovem ou as pessoas de forma geral que estão sofrendo com essa estafa mental decorrente do trabalho. Isso aqui pode ser o repertório que comprova um argumento o desafio ali dessa hiperconectividade. O desafio da hiperconectividade gera problemas no mercado, na vida profissional dessa geração nativa digital. E aí tu vai trazer o próprio burnout como um exemplo de doença, né, de síndrome que esse jovem vai sofrer justamente devido à hiperconectividade. Mas por que no mercado de trabalho? Justamente porque hoje as profissões, a maioria delas, qualificadas, né? Tô falando de profissão qualificada, em que tu teve que estudar, e grande parte das que não são qualificadas também, a pessoa precisa ficar por muitas horas conectadas. O celular, né, não desgruda mais. Por exemplo, eu tô o tempo todo com o celular na mão. Por mais que eu não responda as mensagens, às vezes, né, na hora que me enviam, eu só não respondo porque eu tô fazendo outra coisa no celular. Então, eu tenho várias atividades aqui para fazer, tanto no celular quanto no tablet. É uma hiperconexão que, ao final do dia, há um cansaço mental, né? E isso que hoje eu tô só no cansaço mental. Mas eu já passei por esse burnout em que eu não tinha vida social nem no final de semana. Então, é grave, é um problema que está fazendo com que as pessoas, inclusive é um termo meio recente que eu vi num artigo esses dias, que faz com que as pessoas se demitam voluntariamente. Tá uma onda nos Estados Unidos de demissão voluntária. Não só agora, né, mas surgiu mais na pandemia, justamente porque essa hiperconexão ficou mais grave ainda, né? Se acentuou na pandemia com o home office. Então, essa demissão voluntária não é porque eu não gosto do trabalho, não é porque eu não me identifico com a minha profissão, mas é porque eu não aguento mais essas exigências extremas, né, do mercado de trabalho. Bom, utilizei um tempo aqui bom para a gente introduzir esse tema, pensar em desafios, né? Os textos motivadores também vão levar um pouco a essas discussões, vocês vão perceber isso. E agora, vamos olhar para esse texto, né? Esse texto é de uma aluna minha, de um outro curso, mas, né, com autorização dela, eu já tenho trabalhado isso em outras turmas, esse texto, porque ele é um belo de um exemplo de que muitas vezes vocês trazem os repertórios pertinentes, tanto na introdução quanto nos parágrafos argumentativos, mas não fica produtivo por falta de alguns detalhes, que é o que a gente tem trabalhado nas últimas aulas, aqueles detalhes de aplicação de fato do repertório, palavras que puxem de volta, né, esses conceitos. Então, vamos lá.
que ela trouxe aqui? O que eu vou fazer? Eu vou reescrever essas partes que estão em rosa, que são as falhas que ela teve aqui. Ela teve 2 falhas, quer dizer, ela teve uma falha na introdução e uma no primeiro desenvolvimento. Muitas vezes, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Muitas vezes, filósofos, cientistas tentam mostrar ao mundo como será o futuro e quase sempre não encontram êxito. No entanto, o filósofo Bauman acertou quando em sua filosofia constatou que a geração moderna iria ser marcada por uma vida líquida e fluida, uma vida na qual tudo o que é passageiro se destaca. Tá. Até aqui, a linha 5, ela traz uma contextualização, né? Ela traz ali um conceito do sociólogo, na verdade, o Bauman, de que a geração, quer dizer, ela não falou em geração ainda, nativa digital, você falou geração moderna. A geração moderna está marcada por uma vida na qual tudo é passageiro, né? Tudo que é passageiro se destaca. Ela traz aqui a era, na verdade, tem um outro filósofo que trata exatamente disso, uma era em que tudo é passageiro, em que tudo precisa ser rápido. O consumo é rápido, a moda vem, ultrapassa, os relacionamentos são rápidos. Então, foi isso que esse recorte do conceito de Bauman ela traz aqui. E aí, gente, vamos pensar assim, ó. O tema é geração nativa digital e os desafios, né, em toda a sua vida ali. Será que esse repertório é pertinente ao tema? Ele é pertinente, né? Porque a geração moderna é marcada, eu tiraria aquele verbo ali, iria ser, né? Porque o Bauman não está olhando para o futuro, ele está escrevendo como é hoje a sociedade. Então, a geração moderna é marcada por uma vida de coisas passageiras. Isso tem a ver com a geração nativa digital, imersa nas redes sociais, que tem problemas, né, com toda essa questão da fluidez, que tudo é muito rápido e a gente fica ansioso com isso, e tem problemas na vida profissional, nos relacionamentos, na vida profissional, enfim, é pertinente. Só que aí, ela precisa, no momento em que eu escolhi esse repertório, não só o repertório, mas esse recorte desse repertório, o recorte que ela faz aqui é muito específico, de que tudo que é passageiro se destaca. Se eu fiz esse recorte, e mesmo que tu não traga Bauman nunca na introdução, tá? Presta atenção que isso vale também para argumentação, é a mesma coisa. Se eu fiz um recorte de que tudo é passageiro, isso precisa ser retomado ao discutir esse tema, né? Eu preciso dizer alguma coisa sobre esse recorte, mas olha como ela escreveu aqui para te ver o que está faltando. Nesse sentido, é importante discutir sobre os desafios encontrados na vida pessoal e profissional da geração nativa digital. Até aí, ok, ela está trazendo que, nesse sentido, é importante discutir sobre os desafios da geração nativa digital. Dado que acabam descobrindo muitos obstáculos na vida real. Esse dado que é uma explicação, o dado que está certo, eu preciso, então, agora explicar por que nesse sentido do Bauman ali, eu preciso destacar os desafios da geração nativa digital. Eu preciso explicar, dado que tem alguma coisa, essa geração nativa digital, esses desafios deles, tem alguma coisa a ver com a vida passageira, com a fluidez. Então, eu preciso retomar esse conceito. Nem que eu repita alguma palavra. Mas percebe que, dado que acabam descobrindo muitos obstáculos na vida real, além de estar repetindo ali obstáculos, a ideia de que há desafios, não está me explicando, de fato, o que isso tem a ver com o passageiro, né, com a vida passageira do Bauman. Então, essa é uma falha que, por mais que ela vá apresentar depois um repertório em relação ao tema pertinente e produtivo, mesmo assim ela vai já ter falha na C3 por uma falha de aplicação de alguma ideia aqui. Ficou uma lacuna em alguma parte do texto. Então,
né, 40 pontos é que ela já perde na C3. Então, é preciso a gente pensar aqui, né, planejar sempre todas as aplicações de repertório. Sabe aquele porquê que a gente se pergunta na tese? Estou planejando meu texto e escolhi a tese X. Ah, por que essa tese tem a ver com o tema? A mesma coisa a gente faz no planejamento da introdução. Escolhi um repertório X. Por que ele tem a ver com o tema? Olhando para cá, eu entendo que o porquê é que todos esses desafios que a geração nativa digital passa são realmente originados pela vida moderna, em que as coisas são fluídas, as coisas são superficiais, enfim. Claro que eu não vou escrever assim no texto, então vamos lá. Eu vou reescrever exatamente essa partezinha. E já digo mais, né? Ela teve um problema de desenvolvimento no argumento 1, também porque ela utilizou 9 linhas para uma introdução. Sendo que a letra dela é grande, não pode isso acontecer. Ela precisava ter parado na 7 no máximo, no máximo. Então, eu tiraria toda aquela parte dos filósofos ali até a linha 3 e já começaria com de acordo com Bauman, né? O filósofo, o sociólogo Bauman critica a sociedade hoje, uma vez que a geração nativa moderna é marcada por uma vida líquida, blá, blá, blá. Tá? Então, eu vou fazer exatamente isso e depois vocês vão ter acesso, né, a toda essa construção. Vou escrever rapidinho aqui como ficaria uma aplicação, de fato, né, produtiva acerca disso dali. Então, vamos lá. O sociólogo... eu vou colocar, né, um nomezinho correto que eu acho melhor, que eu acho bem melhor. Só se tu não lembrar, tudo bem. Zygmunt Bauman, acho que é com ele. Zygmunt Bauman descreve a sociedade moderna caracterizada por... Deixa eu ver como que ela tinha escrito ali. Caracterizada. Ela colocou por uma vida líquida. Colocaria por comportamentos. Por comportamentos fluidos. Ela colocou líquida. Vamos colocar só uma palavra dessas para poder explicar o que seria líquido, porque isso é uma metáfora, né? Então a gente precisa deixar claro para aquela pessoa que não conhece, se a gente tem que considerar que o corretor não conhece nada, né, desse conceito. Então, por comportamentos fluidos, colocar um travessão para explicar o que seria fluido. Em que, por comportamentos fluidos, dotados de superficialidade e rapidez. Aí eu expliquei, então, né, na prática, o que seria isso. Esses nossos comportamentos são dotados de superficialidade e rapidez. Nada é sólido, né? Ficou errado. Superficialidade e rapidez. Nada é sólido. Em que... Agora sim eu vou trazer a ideia dela do passageiro, né? Em que uma vida na qual tudo o que é passageiro se destaca. Em que tudo que é passageiro se destaca. Pronto. Ficou bem mais objetivo e me sobram linhas agora para fazer, né, aquele amarramento ali, digamos assim. Nesse sentido, bom, eu não vou colocar aqui, no entanto, contudo, justamente porque ele está trazendo um problema. O Bauman aqui, né, não está trazendo um ideal a ser alcançado, então, continuo nesse sentido. É importante discutir os desafios da geração nativa digital
Dado que, vou trazer ali o mesmo conectivo, a mesma conjunção explicativa que ela trouxe. Dado que esta, né, a geração nativa digital é marcada por diversos fatores em sua vida pessoal e profissional, diversos fatores que evidenciam essa. Aí eu vou pensar aqui numa palavra que remete àquelas ideias ali de passageiro, de rapidez, de fluidez, né? Que evidenciam essa rapidez com a qual as suas atividades acontecem. Isso, conforme o sociólogo, ou melhor, eu vou tirar o conforme, né? Porque parece que é ele que está falando desses fatores que os jovens passam. Eu colocaria assim, indo ao encontro, ou confirmando, vou colocar direto confirmando a ideia do sociólogo. Eu estou fazendo exatamente o que a gente fez naquela aula de introdução, né? Que eu fiz com vocês ali que eu mostrei alguns exemplos, em que eu não estou trazendo só uma retomada da ideia dele, mas eu reafirmo a própria voz dele, né? Eu reafirmo o próprio sociólogo, que evidenciam essa rapidez com as quais as suas atividades acontecem. As suas atividades é da geração nativa digital, confirmando a ideia do sociólogo. Então, no meu texto, se eu escolhi isso daqui, a forma como eu apliquei foi essa, no meu texto, essa ideia de passageiro, né, de fluidez das coisas, precisa ter relação com os desafios que eu vou trazer. Porque, veja, no momento que eu escolhi esse... Nossa, olha como é que eu escrevi Zygmunt. Misturei tudo. No momento em que eu escolhi esse repertório, significa que foi estratégico e que eu quero dizer que todos os desafios ali que eu vou elencar no meu texto, que são 2, na verdade, eles têm relação com essa fluidez, com essa modernidade. E não é difícil, na verdade, né, gente? Porque eu acabei de falar antes que todos esses problemas que nos cercam, né, esses problemas mais do comportamento humano, eles têm muita relação justamente com essa modernidade líquida, com essa coisa da superficialidade, das redes sociais. Então, não vai ser difícil fazer isso, tá? Mas é preciso prestar atenção. É a mesma coisa de quem usa a Constituição, né? Usei a Constituição na introdução, falando que há uma falta de direito social, né, sendo efetivado. E em um momento no meu texto, eu vou tratar de um direito social que não está sendo efetivado, tipo o governo que está falhando nesse direito, vai ficar perdido, né? Não vai ter uma coerência total, né, de planejamento de texto. Talvez eu esteja falando isso de forma explícita pela primeira vez, né? Talvez eu não tenha falado isso de forma muito bem explicada. Não estou falando que é um critério do Enem tu trazer um repertório na introdução que tem a ver com tudo que tu vai falar depois. Mas entende que é um critério aqui da aplicação do repertório ao tema. Eu estou restringindo esse tema aos problemas de superficialidade, de rapidez que essa geração enfrenta. Então, para o meu texto ter sentido de forma total, os argumentos que eu vou selecionar aqui, as teses, são justamente relacionadas a esse universo que eu criei na introdução. Um universo que pode ser aqui exatamente disso, de mundo moderno, ou um universo de falta de dignidade, um universo de falta de direitos sendo atendidos, ou um universo de desigualdades. De repente, dá para trazer algum repertório que
trata de desigualdade de forma geral na introdução e dizer que essa desigualdade gera o problema tal, que é o tema tal. Só que daí todo o meu texto vai se desenhar a partir disso, né? Porque eu restringi o tema à desigualdade. Então, as causas vão nascer a partir justamente dessa desigualdade, tá? Agora, voltando aqui, isso se dá até de forma um pouco até automática, tá? Não é uma preocupação que vocês têm que ter, assim, agora, né? Tipo, ai, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Não. Se eu nunca ressaltei isso pra ti na tua redação, é porque tá dando certo. Mas é que essa aqui foi muito específica nessa redação. Aí, vamos voltar lá. Ela traz aqui quais as teses que ela vai tratar ali, né? Desse modo, é necessário analisar os problemas, as problemáticas de maior recorrência nessa geração. 2 pontos. Tem os 2 pontos ali, só não ficou muito bem marcado. Habilidades interpessoais e transtornos psicológicos. E aí, faltou um ponto final ali. Habilidades interpessoais, tá ok. É um desafio, né? Que, como eu estava falando antes, aquela habilidade de comunicação, de lidar bem, né, com sentimentos ou com as relações, né, fora das redes, as relações reais. E outro desafio, que é um efeito que, os dois são efeitos, na verdade, né, esses desafios que os jovens sofrem aqui devido a essas problemáticas das redes, justamente são efeitos disso. Falta de habilidades e transtornos psicológicos. Vamos ver que transtornos ela vai tratar, né? Provavelmente ansiedade, depressão. Nesse primeiro... Então, essa tese tá ok, tá certinha. Nesse primeiro desenvolvimento, então, ela vai ter que tratar de habilidades interpessoais, conforme o plano dela. Vamos lá. Diante desse cenário, é essencial destacar as habilidades interpessoais, ou melhor, a falta desta. Tá. Esse ou melhor, a falta desta, claro que a gente vai melhorar aqui, até marquei ali em laranja, né? Uma questão um pouco informal, não precisa se corrigir, né? Talvez ela estivesse escrevendo ali, passando a limpo e resolveu se corrigir, mas, enfim, isso não é o caso. A gente poderia escrever de forma mais objetiva. Por exemplo, destaca-se que os jovens nativos digitais sofrem com a falta de habilidades socioemocionais, para não repetir ali interpessoais, né? Habilidades socioemocionais ou sociocomunicativas, talvez dependendo do que ela vai discutir, se vai ser de comunicação ou de emoção. Então, de forma mais objetiva. Agora, olha o dado que ela vai trazer. Segundo a revista norte-americana New York Times, os jovens passam 1/3 do seu dia nas redes sociais. Pronto. Isso daqui é o repertório que ela traz. E esse repertório, ele é associado a esse argumento, a essa tese das habilidades interpessoais? Será que esse dado me diz alguma coisa? Ele não fala sobre habilidades, mas ele faz eu deduzir que se os jovens passam 1/3 do seu dia nas redes sociais, eles poderão ter problemas ali de desenvolver algum tipo de habilidade, seja ela social, seja comunicativa, seja até habilidades nos estudos, porque 1/3 do dia é muita coisa, né? É um turno inteiro, é como se tivesse ficado a manhã inteirinha no celular, nas redes sociais, e aí o resto do dia tu dedica para outra coisa. Claro que a gente não funciona assim, né? O pior é que esse 1/3 do dia ele é pipocado. Então, no meio de atividades, os jovens estão sempre, né, conectados. E isso vai afetar de alguma forma as relações, como ela colocou ali, habilidades interpessoais. Vamos ver se ela vai aplicar, de fato, esse dado, com a discussão dela, né? E a discussão, o que precisa ser? A discussão agora, ela precisa me explicar por que as habilidades interpessoais, a falta de habilidades interpessoais, é um efeito dessa geração nativa digital que está sempre conectada, conforme esse dado aqui. Levando isso em consideração, tá certo, né? Levando isso em consideração, esse dado. Ou poderia ser considerando esse dado, considerando esse fato,
É perceptível que as redes sociais fazem parte da vida dos jovens. Tá, percebi. Com esse dado eu percebo que faz parte da vida dos jovens. Mas, ó, problematização. Esse uso constante contribui para a falta de uma construção sólida nas relações pessoais e das múltiplas práticas dialogais. Tá. Até aqui tá começando a fazer sentido para mim. Olha, considerando esse dado, eu consigo perceber que as redes sociais fazem parte da vida dos jovens, da vida, né? Todo dia, 1/3. Mas esse uso constante, ó, e é importante dizer que o uso é constante, contribui para a falta de uma construção sólida nas relações pessoais e das múltiplas práticas dialogais. Só que faltou aqui o porquê. Por que contribui? Por mais que seja óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Aquele uma vez que não pode faltar num parágrafo argumentativo. Ela só trouxe o mas ali. Tá, faz parte, mas traz um problema. Mas por que traz um problema nas relações? Ah, porque esse tempo que deveria ser dedicado, parte dele, né, pelo menos, esse tempo é muito expressivo para dedicar somente às redes. É um tempo que poderia ter sido dedicado à construção de relações mais sólidas, como ela colocou ali, né? Construção de relações mais sólidas, que tragam habilidades, inclusive, tanto comunicativas como emocionais, para lidar melhor com os problemas. Aí sim eu estaria explicando. Então, faltou uma vez que. Só de fazer isso, gente, já tenho de novo, né? Problema de não de aplicação do repertório em si, mas de agora explicar por que esse problema das redes sociais afetam a vida do pessoal ali, do jovem. E ainda ela traz o que eu marquei em rosa antes, consequentemente, os adolescentes desenvolvem uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Opa, ela não me explicou nem por que há uma dificuldade de habilidades interpessoais e ainda trouxe uma consequência. Era melhor tirar essa consequência e usar esse espaço para explicar o porquê há uma falta de habilidades interpessoais. Poderia trazer depois essa consequência para fechar o parágrafo? Poderia, mas aí mesmo assim eu ia ter que explicar, né? Os adolescentes desenvolvem uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho, já que suas habilidades sociocomunicativas não são bem desenvolvidas, o que é extremamente exigido nas profissões atuais. É por isso que eles têm uma dificuldade na inserção no mercado de trabalho, porque justamente essas habilidades interpessoais não se desenvolvem, né, de forma eficiente, né, não é que não se desenvolvem nada, mas né, de uma forma melhor, mais prática, né, mais, enfim. Mas ela traz que, consequentemente, os jovens têm uma dificuldade na inserção no mercado de trabalho, gerando desafios. Aí tá mais uma consequência, sem explicar o porquê. Gerando desafios para o desenvolvimento social dos mesmos e do país. Aí a gente tem um problema aqui, gente, ó. Ela vai adicionando ideias. Isso gera isso, isso gera isso, isso gera isso. E às vezes há uma sensação de que, nossa, meu parágrafo, então, tá muito completo, porque tá cheio de informações. O problema é que ficaram lacunas ali. Tá, mas por que isso? Por que aquilo? Né? A gente precisa explicar. Tá errado trazer essas consequências? Não. Mas a gente precisa pensar primeiro no antes. Antes, primeiro, precisa pensar no porquê da tese. E depois, se quiser trazer uma consequência, explica o porquê dessa consequência. Eu vou apagar aqui, que tá ficando uma riscaiada. E vamos discutir rapidinho, antes de eu reescrever nessa parte, esse dos mesmos aqui, ó. Esse dos mesmos, ela já tem um desconto na competência 4. Até deixei em azul, lembra? Competência 4 azul. Esse dos mesmos tira 40 pontos já
automaticamente, porque mesmo não é uma palavra que retoma outra palavra, não pode ser usado como uma palavra que referencie outra. Ela estava aqui retomando os adolescentes, né? Os adolescentes desenvolvem uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, gerando desafios para o desenvolvimento dos mesmos, dos adolescentes. Eu tenho uma ideia aqui de posse, né? Então, o pronome adequado para retomar essa pessoa que tem a posse de desenvolvimento social é o pronome possessivo. Então, eu deveria colocar ali, gerando desafios para o seu desenvolvimento social. E aí, eu já retomei, então, né, a palavra ali que eu queria retomar, que é adolescentes. O desenvolvimento dos adolescentes, seus. Poderia colocar o desenvolvimento social deles? Até posso, mas fica um pouco informal, né? Concorda comigo? Fica bem melhor seu desenvolvimento? Não seria errado, mas não seria muito bonito. Então, né, tenta usar, quando vem na cabeça esse mesmo no sentido de posse, aí tu vai lembrar que não, peraí, não é dos mesmos, não é do mesmo, nem da mesma. É seu. Quando que eu posso usar mesmo? É quando tiver o sentido de mesma coisa. Quando tu puder trocar pela mesma coisa. Por exemplo, o Brasil sofre com a falta de água em algumas regiões. Ponto. O mesmo acontece na África. Ponto. Eu não estou dizendo que o mesmo é Brasil. O mesmo seria a mesma coisa. Toda essa ideia anterior. A mesma coisa de falta de água acontece na África. Então, o mesmo, a mesma, na verdade, nesse caso, deixa eu pensar. Não pode ser a mesma, tá? É só o mesmo, para retomar toda a ideia. O mesmo, ou seja, a mesma coisa, acontece na África. Então, tá? Retomando toda a ideia. E mesmo também pode ser usado no sentido de próprio, né? Eles mesmos, eles próprios. Só para enfatizar que é eles mesmos. É só no sentido da ênfase. São esses dois casos, então. Se não for usado nesses dois casos, tá errado, tá? Por uma questão de gramática, mas ela é descontada na 4, porque a gente tá tratando aqui de mecanismos de coesão, de costura, de retomada. Então, esse único erro já desconta 40 pontos. Ah, prof, mas eu já vi texto que não tem desconto com essa palavra. É porque o corretor não percebeu. Só por isso, tá? Mas tá no manual do corretor. E aí, deixa eu ver se temos tempinho ainda. Rapidamente, vamos reescrever. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Rapidamente eu vou olhar esse parágrafo só para vocês verem a questão ali, a outra questão de competência 4. Depois eu reescrevo rapidinho lá aquelas partezinhas que faltaram da menina. Além disso, é fundamental citar os transtornos psicológicos como fator recorrente da problematização dos meios eletrônicos na vida da geração Z. Ok, os transtornos psicológicos é um fator recorrente na potencialização. Eu não colocaria potencialização, colocaria no uso excessivo, né? No uso excessivo. De eletrônicos na vida da geração Z. A geração Z, tá certo, é a geração nativa digital. Tal situação, ela vai explicar aqui o porquê. Ela vai trazer primeiro o porquê e depois o repertório que comprova isso. Tal situação ocorre pois as redes sociais a desenvolver na cabeça dos jovens uma ideia de vida fácil e bem desenvolvida. Ali a gente teve a desenvolver na cabeça dos jovens uma confusão, eu não sei, ela errou o verbo ali, tá? Então, o que ela quis dizer? Isso porque as redes sociais desenvolveu não vou colocar na cabeça dos jovens, né? Mas na mentalidade, talvez. Ou das redes sociais nasce uma mentalidade nos jovens de uma vida fácil e bem desenvolvida. Porém, isso não acontece na vida real.
Assim, os adolescentes passam a reprimir o fascínio pelo real, desenvolvendo transtornos mentais, por não estarem preparados para lidar com a realidade. Por mais que aqui a gente tenha um vocabulário um pouquinho, né, que pode ser bem melhorado, ela repete ali real, né, um pouco por falta de vocabulário mesmo, a gente consegue entender a ideia dela. Então, não é uma questão de competência 3, tá? A gente entende que esse transtorno mental se dá pelaquela idealização de vida perfeita que as pessoas expõem nas redes sociais. Olha como eu tô falando, de forma diferente, mas é a mesma coisa. É aquela discussão que a gente fez no início da aula. E, né, passam a suprimir, a reprimir o fascínio, o apreço pelos momentos. Ela coloca o fascínio pelo real. Mas para ficar mais claro, não só por não repetir palavras, mas para ficar mais claro, seria o apreço por momentos de lazer com família, amigos, que realmente, né, desenvolvam questões emocionais intrínsecas ao relacionamento interpessoal. Gente, existem emoções que elas se dão justamente pelos relacionamentos interpessoais, que é impossível, né, ser transmitido pelas redes sociais. Inclusive expressões faciais, né? Você tá conversando com uma pessoa nas redes sociais, e aí tu não sabe exatamente se ela tá gostando de conversar contigo, tu não sabe que expressão ela tá fazendo. Não é porque ela colocou um kkk, um hahaha, que aquilo produziu realmente esse efeito, né? De repente foi por educação, não vai ficar, né, agora noiado com isso, mas de repente foi por educação, de repente foi, enfim, né, por vários fatores aí que vocês conhecem, né, de casais, né, de flerte, enfim, mas isso não substitui o relacionamento interpessoal que se dá por meio de expressões faciais, de gestos, né, de carinho afetivo ali no momento, ou de não carinho afetivo, e aí tu já percebe na hora. A relação interpessoal evita, o jovem tem medo, né, da relação interpessoal, mas ela evita diversos tipos de transtornos, porque evita muitas frustrações, né? O caminho das redes sociais, muitas vezes, engoda é um termo bem antigo, enrola as pessoas, né? Num relacionamento ali, muitas vezes, até nocivo, tóxico, como se diz. Mas na redação a gente escreveria nocivo. Então, eu acho que ela quis dizer isso, né? Passam a suprimir o fascínio pelo real. Né? Essa vida idealizada nas redes sociais faz com que a gente esqueça a realidade das coisas. E aí, seguindo ali, desenvolvendo transtornos mentais por não estarem preparados para lidar com a realidade. E aí ela quer dizer o quê? A gente desenvolve transtornos mentais justamente porque quando enfrentamos de verdade a vida, né, as frustrações, aí vem a ansiedade, aí vem a depressão. É tudo perfeito nas redes sociais, mas por que eu não consigo passar no vestibular? Por que aquela menina lá do Estúdio Gran, né? Agora eu tô me transportando para a vida do jovem mesmo, do adolescente. Por que essa menina do Estúdio Gran é tão produtiva, mas a minha vida não é assim? É claro que ela não é tão produtiva. É claro que é um recorte, né, da realidade, ela precisa fazer isso, porque afinal de contas ela tá ganhando dinheiro com isso. Então, tá aqui, ó. Só que ela fez de forma muito sucinta, muito resumida, e eu sempre incentivo vocês que expliquem de forma mais clara possível, tá? Esse parágrafo, embora eu tenha entendido, pode ser que talvez um corretor fosse ser mais crítico e ficasse, né? Como assim o fascínio pelo real? O que significa isso? Eu entendi, mas pode ser que outro não. Então, a subjetividade da correção mora aí, quando as coisas são muito sucintas e pode ser que um corretor não entenda. Acho uma lacuna, acho uma brecha. Então, o segredo, nem é um segredo, né? Mas o segredo que eu posso te dizer aqui de evitar essas lacunas é tu esmiuçar, como se eu estivesse explicando uma criança mesmo, né? Como eu estava falando antes. E sob esse viés, é lícito referenciar a OMS, fato que ela afirma que um dos principais causadores de transtornos psicológicos são as redes sociais. Esse repertório que ela trouxe realmente comprova, realmente sustenta a ideia
de que, conforme a OMS, um dos principais causadores dos transtornos psicológicos, que foi o que ela trouxe ali, só ela não disse qual transtorno, né? São as redes sociais, confirma. O problema, de forma geral, aqui no parágrafo, foi que ela não falou quais os transtornos, ela não explicou muito bem o que seria essa vida real, esse fascínio pelo real. E, em questão de coesão, de competência 4, é esse fato que não faz sentido nenhum aqui. Teria que ser referencia a OMS a qual afirma, a qual evidencia um dado, mostra um dado de que blá, blá, blá. Então, tirar esse afirma, né, porque é um pouco coloquial, esses verbos de dizer, disse, afirma, dependendo do caso, não fica legal, tá? Por exemplo, a OMS não afirma, ela destaca, ela evidencia alguma coisa ali em relação a dados. E esse fato que, né, não faz sentido aqui. Então, seria a qual. A qual evidencia alguma coisa. A minha ideia hoje não é tratar da proposta de intervenção, e sim dessas questões de competência 3, 4. E a 1, gente, só para vocês verem agora o texto, assim, né, holisticamente, de cima, assim, botando uma câmera aqui de cima, tudo isso que é de laranja aqui é competência 1. Vocês vejam, não existe um número específico, tá? Se tiver 10 erros é 120, não. Mas, para ser 160, devem ser raros desvios, ou seja, poucos, né? Não, desculpa, raros desvios é 200 pontos. Raros, ou seja, no máximo 2 desvios e 1 de sintaxe. Se tiver mais de 1 de sintaxe, não importa se tu teve só 2 desvios. 2 de sintaxe já desconta. 160 são poucos desvios. Por exemplo, se eu tivesse tido uns 5, 6 desvios, acontece que ela tem vários desvios em todos os parágrafos, em todos. Então, significa que vou para 120, que é alguns desvios. Parece que alguns é pouco, né? Mas são alguns. Em cada parágrafo tem alguns desvios. Então, não é o caso aqui da maioria, mas se a gente for analisar, só nos primeiros parágrafos ali, é tudo desvio de proparoxítona. Problemáticas sem acento, patológicas sem acento, filósofo sem acento, líquida sem acento, necessário sem acento, cenário sem acento. Tipo, tem 6, e eu sempre falo para eles, né? Revisão, para eles não, para os alunos de forma geral. Revisão, depois que passa limpo o texto, também é revisão necessária. A revisão não é só do rascunho para passar limpo. Depois de passar limpo, esses dias eu fiz uma aluna sentar, antes de me entregar a redação, eu disse, tu senta aí 5 minutos, porque ela tem problema com acento. Tu senta 5 minutos e tu vai me entregar esse texto depois que tu analisar todos os acentos. Ela pontuou mais 4 palavras. Ela evitou de ficar de novo na 120 por causa de acento. Ela sabe, mas ela faz com pressa. Então, essa revisãozinha de 5 minutos após o passar limpo é extremamente necessário. Outra questãozinha que eu queria destacar rapidamente, reticências, na linha 1, proibido, reticências, etc. Não se faz isso na redação formal. 1/3 na linha 11, não, a gente escreve por extenso. A única coisa que a gente escreve em número é porcentagem, tá? Agora, se eu for escrever número tipo 5 pessoas, eu vou escrever de 1 até 10 por extenso, tá? A partir do 10 não é obrigatório, mas é de 1 até 10 por extenso. E outra coisinha que eu enxerguei aqui, barra, na linha 14, práticas / atividades. Não. Escolhe uma palavra ali, ou escreve ou. Práticas ou atividades. Barra não é uma coisa da escrita formal. Para não ocupar exatamente... eu tô com muita rinite, gente. Eu tô com sinusite, na verdade, tá me coçando tudo, doendo tudo. E para a gente não passar muito do tempo da aula hoje, esse parágrafo aqui que ficou com lacunas, eu vou reescrever, vou colocar ali na segunda folha, vou reescrever agora mesmo, antes de postar, para vocês terem o texto completinho ali, pelo menos até a argumentação.
E já fica esse tema para a próxima semana, né? Entrega da próxima semana, beleza? Daí eu vou colocar o tema junto também na plataforma, quer dizer, lá no Google Class. É isso por enquanto. Ficou com alguma dúvida, Tabata? Tudo certo? Desculpa se tu escreveu alguma coisa, eu não vi. Tudo certinho, então? Então, ficamos por aqui. Opa. Acho que a prof não me escuta. Isso já faz tempo, né, que eu tava sem o fone. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchauzinho, boa noite. Beijo.